Quando me debruço sobre a condição humana, percebo que muitos chamam de destino aquilo que, na verdade, é apenas repetição. O vício, em sua essência, não é um castigo, mas uma linguagem simbólica da alma, uma linguagem dura, às vezes cruel, mas que insiste em se repetir até o momento do despertar. Mas desperto para quê? Para si mesmo, para a verdade, para a conexão mais profunda com sua alma. É disso que falaremos agora, com coragem, sem máscaras, de coração aberto. Quero que você entenda. Este vídeo não é apenas uma conversa intelectual, tampouco um discurso moralizante. Ele é um espelho, talvez até um abraço. Um abraço para você que se sente cansado de lutar contra si mesmo, envergonhado por promessas quebradas, ferido pelas próprias escolhas. Eu sei como é dizer a si mesmo é a última vez e ainda assim repetir o ciclo. Sei como é olhar para dentro com a garganta embargada e a alma sufocada de vergonha. Durante toda a minha vida, ouvi histórias assim. Histórias de homens e mulheres consumidos por compulsões invisíveis, por dores que ninguém ousava nomear. E foi então que compreendi. O vício é a tentativa trágica da alma de reencontrar aquilo que lhe falta. Não é simplesmente fraqueza moral, é um grito de socorro, é um pedido desesperado de conexão com Deus, com os outros, consigo mesmo. Pense em sua própria vida. Talvez o que você chama de vício seja o modo torto que sua alma encontrou para continuar buscando. E se você parar para observar, perceberá que todos os vícios seguem o mesmo roteiro silencioso. Começam pequenos, discretos, quase como um alívio necessário. No início, pareciam uma tábua de salvação. Trouxeram prazer quando tudo ao redor era seco, fuga quando o mundo parecia estreito demais, chão quando tudo desabava. Mas com o tempo se transformaram em prisão. O que no começo era necessário virou corrente. Na psicologia profunda, o vício não nasce do mal, mas do vazio, do não dito, do não amado, do não olhado. Eu o chamei de fome simbólica da alma. Uma alma faminta devora o que encontra, ainda que aquilo a destrua. Por isso, o vício não é a causa, é apenas o sintoma. Ele revela que algo vital se perdeu em você e que sua psique, desesperadamente, tenta compensar. E veja como somos cruéis conosco. Diante do vício, respondemos com culpa, com raiva, com autopunição. Repetimos para nós mesmos: sou fraco, sou podre, mereço sofrer. Mas isso não cura. Pelo contrário, aprofunda ainda mais o abismo. Pois sem perceber, matando o mensageiro em vez de escutar a mensagem. E a mensagem é clara: você está desconectado. Desconectado de sua essência, de Deus, da verdade que habita dentro de você. É por isso que eu disse: não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tomar consciência da escuridão. E aqui está o segredo. O vício não é o problema em si. Ele é o mapa para algo mais profundo, mais antigo, mais essencial. Atrás de cada compulsão existe uma alma gritando: eu estou aqui, olhe para mim. Muitas vezes, o que você chama de vício não é ódio à vida, mas fadiga diante dela. Não é burrice, mas a tentativa de aliviar uma dor invisível. Não é fraqueza, mas um pedido de abraço. Quantas vezes você não se sabotou, não porque queria cair, mas porque queria ser acolhido? Talvez você já tenha tentado vencer o vício pela disciplina rígida, pela vergonha, pelo medo do castigo, e falhou. Sabe por quê? Porque o vício só começa a perder sua força quando você entende o que ele estava tentando proteger. Muitas vezes, o vício é um mecanismo de defesa, uma fuga criada quando a dor era maior do que as ferramentas que você possuía. Eu dizia: nenhuma árvore cresce até o céu sem que suas raízes toquem o inferno. E talvez você esteja justamente aí, à beira de seu inferno interno. Seu impulso é fugir,
Mas não, você não precisa fugir, precisa descer, não para se perder, mas para renascer. Olhe para o vício como símbolo, não como sentença, como linguagem, não como condenação. Deus fala também através de suas rachaduras. Não está apenas nos templos e nas certezas, mas na confusão, na dor, no cansaço. É quando tudo falha, quando a vergonha cobre sua alma como um véu, quando você se sente sem forças, que o milagre oculto acontece. Você ainda está buscando. Talvez nunca tenham lhe dito isso, então eu lhe digo agora. Você não é fraco. Você não é o seu vício. Você é um sobrevivente. Um ser humano tentando, com as ferramentas que possuiu, aliviar dores que pareciam maiores do que você. Sua alma ainda pulsa. Sua alma ainda pede sentido. Você não precisa de punição, precisa de escuta. Não de condenação, mas de acolhimento. E é aqui que começa a virada. O que não enfrentamos em nós mesmos, reencontramos lá fora como destino. E o encontro com a sombra, por mais assustador que seja, é o início da liberdade verdadeira. A pergunta que deixo neste momento é: você vai continuar fugindo da sua dor? Ou, finalmente, vai escutá-la? Pois é no instante em que olhamos para o vício, com os olhos da alma e não com os olhos da punição, que algo começa discretamente a se curar. Essa cura não será imediata nem espetacular. Será lenta, silenciosa, espiritual. Mas começa com a coragem de admitir que até aquilo que você mais rejeita em si pode ser usado por Deus como instrumento para a sua transformação. E se você chegou até aqui, quero convidar você a continuar nessa jornada comigo. Inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, você encontrará reflexões que podem transformar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. E deixe nos comentários uma frase que marque o início dessa caminhada. Escreva: eu escolho escutar a minha alma. Essa simples declaração pode ser o primeiro passo de sua libertação. Quero que você volte comigo para dentro de si, para a sua casa interior. Há algo muito importante que preciso lhe mostrar. As pessoas mais sensíveis, mais profundas e mais conscientes são justamente as mais vulneráveis aos vícios invisíveis. Talvez isso explique muito da sua jornada. Eu percebi, ao longo da vida, um padrão oculto. Quanto mais alguém sente, mais difícil é suportar um mundo anestesiado. A sensibilidade, quando não é compreendida, torna-se um peso. E talvez tenha sido exatamente por isso que o vício se aproximou de você. Não porque você seja fraco, mas porque sente demais. Porque sua alma se recusa a viver de forma superficial. Mas ouça com atenção. Você não nasceu para ser refém disso. Você nasceu para transformar. É essa transformação que quero lhe conduzir a descobrir. Há pessoas que carregam uma tristeza secreta que o mundo não enxerga. Elas sorriem nos almoços de família, conversam sobre banalidades, postam fotos em redes sociais. Mas, quando a casa silencia e a porta do quarto se fecha, sentem como se carregassem 1000 anos de solidão dentro do peito. Essas pessoas vivem como se não coubessem no mundo. Desde cedo, perceberam que sentiam demais, mais do que seus colegas, mais do que seus pais podiam compreender, mais do que a própria vida parecia permitir. É nesse ponto que mora o risco invisível. Porque quando você sente demais em um mundo que sente de menos, começa a acreditar que há algo errado em você. E é aí que o vício se insinua, não como escolha, mas como sussurro. Ele não chega gritando, ele promete alívio. Só por hoje, só por agora, diz ele. E naquele instante você acredita. A bebida que desliga a mente, o celular que distrai, a comida que conforta, a pornografia que anestesia, o excesso de trabalho que impede de sentir, o controle que disfarça o medo, a ansiedade que organiza, ainda que falsamente,
o caos. Tudo isso, por um breve momento, parece funcionar, até parar de funcionar. Então, a dor retorna maior, e junto dela, a vergonha. E o ciclo começa outra vez, um ciclo silencioso e devastador, principalmente para aqueles que carregam perguntas que ninguém ousa escutar. Já reparou como é raro até hoje encontrar um espaço onde possamos simplesmente ser? Ser profundo. Sem parecer estranho. Ser intenso sem ser julgado. Ser melancólico sem ser descartado como negativo. Talvez você seja alguém que olha pela janela de um ônibus e imagina histórias. Que escuta uma música e chora sem compreender exatamente o porquê. Que sente o peso do que não é dito, mesmo quando todos ao redor sorriem. Talvez você sempre tenha sido assim, mais sensível. E eu lhe digo, isso nunca foi um erro, mas também nunca foi fácil. A sensibilidade extrema não é fraqueza, é sofisticação da alma. Mas este mundo apressado não ensina isso. Ao contrário, ele exige leveza superficial, otimismo automático, adaptação sem reflexão. Diz que você precisa superar, simplificar, pensar positivo. Mas quase ninguém lhe conta que o pensamento positivo sem consciência é apenas uma forma elegante de alienação. E você nunca foi bom nisso, não é? Porque você sempre quis entender de verdade. Por que dói tanto? Por que os vínculos não te preenchem? Por que a vida corre tão depressa que não dá tempo de senti-la? E quando ninguém responde, o vazio cresce, e você tenta preenchê-lo com o que estiver à mão. É aí que o vício se instala, não como fraqueza, mas como tentativa, como esforço desesperado de viver em um mundo que parece não ter lugar para quem sente profundamente. Eu chamei isso de diferenciação da consciência. É um estágio raro, no qual o indivíduo começa a enxergar o que a maioria não vê. Você percebe as rachaduras do mundo, os silêncios, os abismos, as ausências. Mas ver tudo isso sem preparo é insuportável. Então, você busca anestesiar. No início é alívio, logo se torna prisão. E o mais cruel, ninguém percebe. Você continua funcionando, cumpre tarefas, sorri, vive, mas por dentro está exausto, lutando contra si mesmo, tentando parecer normal. Quero lhe dizer algo essencial. Eu já previa isso. Eu sabia que para almas sensíveis, o sofrimento não seria falha, mas etapa, uma parte inevitável do processo de individuação, o caminho de tornar-se quem você verdadeiramente é. Mas para que esse caminho seja possível, é preciso que você pare de se odiar. É preciso que pare de tentar caber em lugares que esmagam a sua alma. O sofrimento não é prova de que você fracassou. Ele é o empurrão da alma para o despertar. E eu lhe pergunto, e se o vício que você enfrenta for, na verdade, o grito da sua alma tentando sobreviver a uma vida que não é sua? E se essa dor for o último clamor antes do renascimento? Lembro-me de uma mulher que me escreveu. Tinha 54 anos. Por 20 anos, usou o álcool para calar sua angústia. Era mãe, esposa, trabalhadora. Tinha uma vida aparentemente organizada, mas à noite, quando a casa dormia, algo nela gritava. E ela bebia. Não para se destruir, mas para esquecer. Até que um dia, num processo de escuta inspirado pela psicologia profunda, ela entendeu. Não bebia por fraqueza, mas porque ninguém nunca a viu. O álcool era a forma que sua alma encontrou para suportar a invisibilidade. Depois disso, começou a escrever cartas para si mesma, cartas da alma, resgatando pedaços que havia enterrado ainda na infância. Pouco a pouco, foi se reencontrando. A dor não desapareceu, mas ela aprendeu a escutar. Entendeu que o vício era apenas uma tentativa fracassada de calar algo sagrado. E esse algo era ela mesma. Às vezes, aquilo que você mais rejeita em si é justamente o que Deus mais deseja restaurar. Por isso, não desvie o olhar. Continue comigo nesta jornada. Se este conteúdo já tocou algo em você,
Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui você encontrará não apenas respostas, mas espelhos. E quero que você deixe nos comentários uma declaração corajosa. Escreva: minha sensibilidade é minha força. Afirme isso, porque quando você transforma o que antes era peso em fonte de poder, algo dentro de você começa a renascer. Quero que você compreenda algo essencial. O vício em almas profundas não é sinal de fraqueza, é travessia, é crise, é o parto da alma que tenta nascer em meio ao caos. Por isso, não qualquer caminho serve para atravessar essa noite escura. É preciso um método, um espaço simbólico, quase ritualístico, onde a alma possa respirar, sangrar e, enfim, se curar. E aqui eu falo com reverência. Se você chegou a este ponto da jornada, um ponto em que algo dentro de você grita por transformação, mas você ainda não sabe por onde começar, saiba que já deu o primeiro passo. A simples decisão de escutar essas palavras revela que sua alma está pedindo direção. Às vezes, mais do que força, o que precisamos é de rumo. Por isso, apresento algo simples, mas profundamente simbólico. Um exercício breve, de apenas alguns minutos por dia, inspirado na psicologia profunda que desenvolvi. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um fio condutor, um ritual cotidiano que pode lhe devolver clareza e reconexão com sua essência. Porque o que a sua alma busca não é pressa, mas espaço. Não é perfeição, mas escuta. Mas antes de avançarmos, quero lhe revelar um segredo que descobri ao longo de muitos anos. O vício não nasce do desejo de se destruir. Ele nasce como linguagem, como mensagem. É como um bilhete amassado, esquecido no fundo de uma gaveta da alma, sujo, rasgado, ignorado, mas ainda guardando uma verdade que você não teve coragem de ler. E aqui está uma ideia que pode parecer absurda. E se o seu vício não quiser lhe destruir? E se ele estiver tentando lhe mostrar algo que você se recusou a ouvir por bem e que agora grita por mal? Volte no tempo comigo. Tente se lembrar da primeira vez em que recorreu a esse comportamento. Quantos anos você tinha? O que estava acontecendo em sua vida? Talvez tenha sido após uma perda, uma ausência, um trauma silencioso. Talvez depois de uma solidão que ninguém nomeou. E talvez você nem consiga se lembrar, mas o corpo se lembra. O corpo grava tudo o que a mente não pode processar. O vício, nesse sentido, é um ritual. Uma repetição disfuncional de um conflito não resolvido. Por isso, ele sempre retorna. Sempre insiste. Cada recaída carrega não apenas dor pelas perdas visíveis, mas uma culpa mais profunda. A sensação de falhar com a pessoa que você poderia ser. Mas e se você estiver olhando de um ângulo equivocado? E se o vício não for o inimigo, mas a porta? Uma porta que você evita abrir porque sabe que do outro lado estão todas as dores que você passou a vida tentando esquecer. A culpa herdada, o abandono silencioso, a palavra engolida, a sensação de nunca ter sido realmente visto. Quantas versões suas você enterrou para sobreviver? Quantas partes de si estão soterradas dentro dessa porta que você teme abrir? Pois saiba, muitas vezes o vício é o grito dessas partes esquecidas. Eu dizia que a cura não está em eliminar o sintoma, mas em escutá-lo. Pergunto, você consegue ouvir o que sua compulsão está tentando dizer? Consegue suportar por alguns instantes a mensagem que vem de dentro? Nem todos estão prontos. Mas se você chegou até aqui, talvez já esteja. Talvez você chame de sabotagem aquilo que, na verdade, é apenas o último esforço da sua alma para equilibrar tudo o que foi reprimido por tempo demais. Pense nas lágrimas que você engoliu porque não podia demonstrar fraqueza. Nas palavras que ficaram sufocadas
porque ninguém tinha ouvidos para escutar, na sensação de não ser suficiente que você carrega desde os 11, 15 ou 20 anos. Elas estão vivas, ainda respiram dentro de você, e adivinhe onde se escondem. Nos seus impulsos, nos seus vícios, nas repetições que você não entende. Você não está se destruindo por maldade. Está tentando sobreviver com os recursos que teve. Mas talvez tenha chegado a hora de novos recursos. Porque se você continuar usando as mesmas armas contra os mesmos vazios, o resultado será sempre o mesmo. Eu dizia, a alma adoece quando o seu caminho é ignorado. Talvez seja isso que o vício representa, a tristeza da alma mal interpretada, a profundidade não acolhida, a dor não escutada. Já reparou como pessoas inteligentes, sensíveis e compassivas carregam compulsões em silêncio? Isso não é acaso, é porque não encontram espaço seguro para serem inteiras. O mundo lhes pede performance, mas nunca presença, pede leveza, mas nunca profundidade. E quando você tenta caber nessa forma estreita, sua alma protesta. É essa dor que você precisa começar a ouvir, não como maldição, mas como convocação. Se este vídeo já tocou algo dentro de você, não pare aqui. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Este espaço é para quem sente fundo, para quem pensa demais, para quem não aceita viver no automático. Aqui, caminharemos juntos por esse processo de individuação, que é o verdadeiro nascimento da alma. E quero lhe propor um gesto simbólico agora mesmo. Escreva nos comentários: eu decido abrir a porta da minha alma. Essa declaração simples pode ser o início de uma nova relação consigo mesmo. Porque quando você decide abrir essa porta, mesmo tremendo, mesmo com medo, já começa a libertar as partes suas que esperam ser vistas. Há tanto tempo, onde você tem colocado a sua profundidade? Talvez o que a sua alma mais precise não seja cura imediata, mas permissão. Permissão para existir do jeito que é, para sentir como sente, para pensar o que pensa, para viver sem medo de ser demais. Vivemos num tempo de pressa, de metas inalcançáveis, de consumo voraz. Num mundo assim, sentir demais virou defeito. Pensar demais virou patologia. Mas será que a doença está em você ou no mundo que perdeu a capacidade de escutar? Quantas vezes você abriu sua dor e recebeu apenas um conselho vazio? Quantas vezes compartilhou sua angústia e foi chamado de exagerado? Quantas vezes tentou silenciar o que sente e tudo só piorou? Se você já passou por isso, você sabe. Sabe como é viver cercado de vozes e mesmo assim sentir-se sozinho. Sabe como é ser estrangeiro dentro da própria casa, dentro do próprio corpo. Isso não é loucura, isso é consciência. É a sua alma tentando te avisar que o lugar onde você mora ainda não foi habitado por você mesmo. E é nesse vazio que o vício aparece. Ele se apresenta como refúgio, como rotina, como fuga. Mas Jung nos lembra, todo ritual inconsciente é, no fundo, um pedido de sentido. Por isso, escute. O vício pode ser uma forma de oração. Uma oração muda, trêmula, desesperada, mas ainda assim um clamor por pertencimento, por acolhimento, por vida. Você ora pedindo para se livrar da dor, pedindo para caber no mundo, pedindo para ser aceito. Mas e se Deus nunca tivesse te abandonado? E se Ele apenas esperasse que você decifrasse o idioma silencioso da sua alma? Esse idioma se chama sintoma. E quando você aprende a escutar o que o seu vício está dizendo, você deixa de lutar contra ele e começa a transmutar a energia que ele carrega. Porque todo vício contém uma força vital distorcida, uma energia psíquica aprisionada. E o que você faz com essa energia é o que define se ela será sua ruína ou sua redenção. Pense comigo, se você teve disciplina para repetir um hábito destrutivo por anos, você tem disciplina para criar um ritual de cura. Se teve coragem para enfrentar recaídas, solidão e vergonha,
Você tem coragem para atravessar o abismo. A diferença está na consciência. E a consciência não se ensina, ela se desperta. Agora eu quero te perguntar, e se você quiser, responda nos comentários. Qual parte da sua história você ainda não teve coragem de escutar? Às vezes, só de escrever, algo começa a se organizar por dentro. Um espaço se abre, e nesse espaço, a alma finalmente respira. É aqui que entramos no ponto mais delicado desta jornada. O que Jung chamava de sombra espiritual. Por que pessoas boas, conscientes, espirituais, ainda caem em vícios ocultos, dores profundas e autossabotagens silenciosas? Talvez você conheça alguém assim, sempre pronto a ajudar, sempre calmo, grato, sorridente, nunca reclama, nunca desiste. Mas por dentro está exausto, vazio, em crise. Talvez esse alguém seja você. E o mais cruel, você não sabe como parar. A imagem que construiu de si é tão luminosa, tão perfeita, que admitir falhas parece heresia. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Espiritualidade mal compreendida pode virar um escudo contra a própria alma. Jung chamava isso de inflacionamento do ego pela persona espiritual. Em outras palavras, quando a busca pela luz vira máscara, quando a fé vira fuga, quando a espiritualidade se torna um palco para esconder a dor real. E isso adoece, lentamente, silenciosamente, como um vício nobre. Compulsão por perfeição, por controle, por aceitação, até que um dia você quebra. E ninguém entende, porque por fora você era exemplo, mas por dentro você era guerra. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, os índices de depressão são maiores em contextos religiosos ou espiritualistas, onde as emoções são reprimidas. Não é pela espiritualidade em si, mas porque muitos ambientes reforçam a ideia de que tristeza é falta de fé, raiva é pecado, ansiedade é ausência de confiança em Deus. Quantas vezes, no pior momento, você ouviu apenas entrega para Deus? Quantas vezes engoliu o choro para não parecer ingrato, fraco ou impuro? Essa é a armadilha da luz cega. Ela não cura, ela reprime. E tudo o que é reprimido, volta. Volta como compulsão, volta como somatização, volta como crise silenciosa. E aqui está a revelação. Talvez o que você mais precise não seja mais fé, mas mais verdade, porque toda cura começa quando você se permite sentir, sem filtros, sem máscaras, sem medo. O que cura não é a imagem de espiritualidade, é o mergulho na alma real, na alma ferida, na alma que chora e se revolta, a alma que, mesmo imperfeita, ainda é inteira. A última máscara a cair é a máscara do controle. Durante toda a minha vida de estudo da alma humana, percebi que muitos acreditam poder controlar sua essência como se fosse um objeto, como se a alma pudesse ser dobrada por regras rígidas, frases prontas ou metas de produtividade. Mas permita-me dizer, a alma não se submete a imposições externas. Ela tem o seu próprio tempo, o seu idioma, o seu ritmo, e esse ritmo não se curva às pressões de um mundo apressado e faminto por resultados imediatos. É por isso que tentar vencer um vício apenas com força de vontade é tão inútil quanto tentar segurar o curso de um rio apenas com as mãos. Não lhe falta força. O que lhe falta é direção, escuta, estrutura simbólica. Você precisa se tornar um espaço de reconciliação, um lugar interior onde todas as suas partes, inclusive aquelas que você rejeita e esconde por vergonha, possam existir sem, contudo, tomar o controle da sua vida. Você não acordará magicamente curado em um dia qualquer, mas pode, aqui e agora, dar um passo na direção do inteiro. Esse passo começa quando você entende que o seu maior erro nunca foi a recaída em si, mas o julgamento cruel que você lança contra si mesmo após ela.
porque ao se condenar, você perde a chance de compreender a mensagem escondida. E toda recaída é uma mensagem. Já notou? Isso, ela é o grito de uma parte de você que está faminta, abandonada, sem sentido. Você pode continuar ignorando esse chamado e repetir o ciclo, ou pode começar a mapear esse vazio com curiosidade em vez de culpa. Essa é a diferença entre recaída e revelação. O modo como você se coloca diante dela. Eu lhe pergunto, você já tentou anotar o que sentiu segundos antes do impulso? Já observou seu corpo, suas emoções, seus pensamentos no instante em que o vício se aproximava? Não para se punir, mas para rastrear o código secreto escondido atrás da repetição, porque ele está lá. E se você olhar com olhos atentos, perceberá que não é o vício que está no controle. É o vazio que ele tenta preencher. O vício é apenas a tampa. O verdadeiro buraco está embaixo. Mas por mais assustador que esse buraco pareça, ele não é o fim. Ele é uma entrada, e entrar exige coragem. Coragem de dizer, eu não sou apenas essa parte. Porque você não é seu vício, você não é sua ferida. Você é a soma de tudo o que sobreviveu. Você é feito de cada vez que caiu e se levantou, de cada silêncio que doeu, de cada lágrima que ninguém viu, de cada emoção que você fingiu não sentir. Você é a história que ninguém escutou, mas que agora está pronta para ser contada. E essa história não precisa mais ser narrada com drama, mas com verdade. Sua verdade não precisa se esconder, ela precisa de presença. Presença no impulso, presença na dor, presença no espelho. A ciência moderna confirma o que eu já intuía. Pesquisas em neurociência mostram que o primeiro passo mais poderoso para transformar um padrão automático é nomeá-lo com consciência no momento em que ele surge. Tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionário. O impulso vem e você diz a si mesmo, isso é o vazio tentando se manifestar como alívio. Nesse instante, uma nova rede neural começa a nascer. Você não bloqueou o impulso, você o reconheceu, deu-lhe um nome, assumiu a autoria. Isso é reintegração da psique fragmentada. Você está reunindo o que estava separado. Dessa forma, você começa a reescrever a sua história. Não mais vivendo sob o roteiro do trauma, mas abrindo caminho para a consciência. E ninguém pode tirar isso de você. Então, eu lhe pergunto, e se aquilo que você sempre chamou de vício for, na verdade, o portal mais importante da sua vida? E se, ao atravessá-lo com escuta e presença, você estiver dando os primeiros passos para um modo totalmente novo de existir? Não mais fugindo, mas retornando. Não mais se fragmentando, mas se inteirando. Não mais destruindo, mas construindo a si mesmo com os próprios pedaços. Você merece esse renascimento. Talvez agora você se pergunte, mas como eu aplico tudo isso na prática? O que eu faço quando o impulso voltar? Como organizo tudo dentro de mim sem me perder? A resposta está na construção de um plano. Mas não um plano rígido, e sim um plano simbólico, espiritual e profundamente prático. Um roteiro de reencontro com a sua verdade e com a sua alma. Você não está parado, está em movimento, e a próxima parte dessa jornada é de fato o início do resto da sua vida. Veja até onde você chegou. Você atravessou silêncios, encarou memórias, escutou verdades difíceis e ainda assim permaneceu aqui. Isso não é pouco, é imenso. E agora você está pronto. Pronto para começar do único lugar que realmente importa, o centro da sua alma. Por isso, eu lhe deixo 3 etapas fundamentais. Etapa 1, crie seu santuário de silêncio. 5 minutos por dia. Só 5, que sejam sagrados, sem celular, sem ruído, sem performance. Apenas sente-se, feche os olhos e respire. Pergunte, o que em mim pede atenção hoje?
Talvez venha uma lembrança, uma imagem, uma sensação, ou apenas o silêncio, e está tudo certo. A alma fala quando chega a hora. O que importa é que você esteja lá todos os dias disposto a escutar. Etapa 2. Nomeie o demônio sem ódio. Quando o impulso surgir, e ele surgirá, respire fundo e dê um nome a ele. Não um nome clínico, mas simbólico. Assim mesmo. Essa ansiedade é a mesma que senti quando ninguém me ouviu. Ou, essa vontade de fugir é a dor do menino humilhado. Nomear é humanizar. E tudo o que é humanizado pode ser curado. Etapa 3. Pare de lutar contra o impulso. Converse com ele. Acolha-o como quem recebe um visitante que traz notícias de longe. Ele não veio para destruí-lo, mas para mostrar um caminho esquecido dentro de você. E eu lhe digo, se esse conteúdo está ressoando no seu coração, escreva nos comentários uma frase de poder. Eu me reconcilio com a minha alma. Assim você confirma para si mesmo esse pacto de transformação. E não se esqueça, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra, cada reflexão, cada silêncio compartilhado é um passo rumo ao seu despertar. Não rejeite aquilo que sente, não grite contra si mesmo, não se odeie, não sufoque essa voz interior que insiste em se manifestar. Pergunte-se, o que você está tentando me mostrar? E então, escute. Escute como se estivesse diante de uma criança ferida, porque é isso que essa parte de você representa. Um fragmento da sua alma que ainda não foi integrado. Uma lembrança viva de dores antigas que pedem acolhimento. As etapas que descrevo não são meras técnicas, são rituais. E todo ritual verdadeiro é uma ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o sintoma e o sentido, entre a dor e o renascimento. Você merece essa travessia, e ela começa agora. Se puder, fale em voz alta com essa parte de si mesmo. Use gentileza, mas também firmeza e coragem. Diga algo como, eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, mas hoje eu escolho outro caminho. Pode parecer estranho no início, mas é profundamente transformador. O vício, a compulsão, os impulsos perdem força quando não encontram resistência cega. Eles se transformam quando encontram consciência. E é nesse ponto que chegamos à quarta etapa. Transformar o ritual do vício em um ritual de verdade. Toda compulsão tem uma estrutura. Horário, ambiente, repetição, um padrão quase sagrado, ainda que disfuncional. Então use isso a seu favor. No horário em que o impulso costuma vir, prepare outro espaço. Acenda uma vela, coloque uma música que acalme, escreva uma carta para si mesmo. Ore com sinceridade. Escolha um objeto que simbolize quem você está se tornando. Não subestime a força dos símbolos. Eles falam a linguagem do inconsciente, uma linguagem muito mais profunda do que as palavras. Transformar o ritual do vício em um ritual de verdade é, antes de tudo, reeducar a alma. A quinta etapa é encontrar alguém que realmente o veja, alguém que escute sem julgar. Pode ser um terapeuta, mas não precisa ser. Precisa ser alguém que saiba ouvir com o coração, alguém diante de quem você possa dizer, eu errei de novo. E que, em vez de condená-lo, responda, está bem, vamos entender por quê. Uma presença assim vale ouro. E se você ainda não encontrou alguém desse tipo, seja você mesmo essa presença para si. Escreva cartas para sua criança interior. Grave áudios para si. Crie um caderno da sua alma. Mas, por favor, não silencie mais. O silêncio que sufoca é a prisão mais cruel. A sexta etapa. Anote tudo. Tenha um diário, mas não para se julgar. Use-o para mapear. Escreva. Hoje senti o impulso às 4 da tarde. Estava ansioso depois de uma ligação. Pensei em me entorpecer, mas respirei. Esse mapa vai revelar padrões, gatilhos e mostrará o quanto você está evoluindo, mesmo nos dias em que acreditar estar parado. Porque
Escrever organiza o caos e dá forma ao invisível. A sétima etapa é perdoar-se. Todos os dias você vai cair, vai repetir erros, vai se sentir fraco. Mas não precisa voltar ao ponto zero. Você não é a recaída, você é o recomeço. E todo recomeço exige perdão. O perdão não é desculpa, é clareza. É a coragem de dizer: eu reconheço minha dor, mas escolho não ser prisioneiro dela. Esse é o verdadeiro poder. A oitava etapa é lembrar-se de que você está voltando para casa. Este caminho é um retorno para a sua verdade, sua sensibilidade, sua inteireza. Isso leva tempo. Você não vai reconstruir em uma semana aquilo que a dor levou anos para desorganizar. Mas a cada passo consciente, a cada decisão de parar, respirar, escrever e sentir, em vez de repetir, você se aproxima de si mesmo, de Deus, da vida. Você está voltando para casa. E agora, eu falo diretamente com você. Se o que ouviu até aqui tocou alguma parte escondida dentro de si, permita-se gravar isso em seu coração. Escreva nos comentários uma frase que simbolize esse novo caminho. Pode ser: eu escolho recomeçar. Ou: eu me permito sentir. Ou ainda: estou voltando para casa. Declare isso. Sua palavra é um selo para sua alma. E lembre-se, aqui, no canal Mentalidade Inabalável, eu compartilho reflexões como estas, que podem se tornar chaves para abrir portas internas que você talvez nem soubesse que existiam. Então, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações e caminhe junto nesta jornada de autoconhecimento. Você não está quebrado, você está em reconstrução, e isso é sagrado. Talvez ainda não veja a totalidade da sua luz, mas algo em você já despertou. Uma pequena chama já se acendeu, e essa chama basta para iniciar a transformação. Lembre-se do que eu sempre digo: quando o inconsciente se torna consciente, o destino começa a mudar. Não de forma grandiosa, mas de forma real. Assim como a semente que racha por dentro antes de romper a terra, a verdadeira mudança começa no invisível. E agora, eu pergunto: você escolhe nutrir essa chama? Se sim, deixe aqui nos comentários. Eu escolho a consciência. Você já percebeu como os impulsos surgem com mais força nos momentos em que se sente cansado, exausto, desconectado, ou quando sente que não pertence a lugar nenhum? Talvez quando se compara com o outro, quando revive silenciosamente as ausências da infância, as falhas de acolhimento ou o vazio que ninguém preencheu? Esses momentos, por mais dolorosos que sejam, não são apenas armadilhas. Eles são portais. Portais para a dor, mas também portais para o despertar. E é nesse despertar que a alma encontra a sua liberdade, ainda que lentamente, silenciosamente, quase invisivelmente, aos olhos do mundo. Eu quero te convidar a algo profundo. Comece a criar pequenos marcos de reconexão ao longo do dia. Eles podem ser simples, mas precisam carregar significado simbólico. Por exemplo, toda vez que perceber que está prestes a repetir um padrão que te aprisiona, toque um objeto que represente algo sagrado para você. Um anel, uma pedra, uma pulseira, qualquer coisa que funcione como um símbolo vivo da sua escolha consciente. O inconsciente não responde à lógica, ele responde à linguagem do gesto, do corpo, da imagem e do símbolo. Portanto, jamais subestime esses pequenos rituais. Eles são sementes da alma, sementes de transformação. Outro gesto poderoso é escrever uma carta diária para a parte sua que mais dói. Pode ser para a criança que foi ignorada, o adolescente que se sentiu insuficiente ou o adulto que finge estar bem para sobreviver. Não importa o tempo que passou, nem o que você acha que deveria sentir. Escreva como se falasse com um velho amigo. Abrace as dores que ninguém abraçou. Dê nome àquilo que ficou invisível. As palavras que você escreve encontram um lugar para nascer, e nesse nascimento começam a germinar novas possibilidades.
Cada carta é uma semente de alma, e cada semente tem poder de transformar a realidade interna. O processo de cura, entretanto, não é linear. Haverá dias em que tudo parecerá claro, dias em que sentirá que voltou ao início, dias em que a sombra parecerá maior que a luz. Mas lembre-se, uma vez que a alma desperta, ela não dorme mais completamente. Pode se esconder, pode recuar, mas está viva. E nos momentos em que tudo parecer escuro, volte ao básico. Respire, toque a sua âncora simbólica, releia suas cartas, relembre a verdade que você já sabe. Você não está em reconstrução apenas por acaso. Cada ser humano é uma totalidade em processo. Não somos fragmentos separados. Somos uma dança contínua entre luz e sombra. Quanto mais reconhecemos e acolhemos essa dança, mais inteiros nos tornamos. Por isso, agora, eu te convido a fazer um pacto silencioso consigo mesmo. Um pacto de presença, de não se abandonar, de não se calar, de não se punir, de não se esconder atrás da imagem que o mundo espera. Você não é sua imagem, você é sua alma. Ela pulsa, ela grita, ela chora, ela canta e agora ela está sendo ouvida. Se quiser, escreva aqui nos comentários algo que você promete a si mesmo depois deste vídeo. Um compromisso, um gesto, uma nova escolha. Não importa se for pequeno, o que importa é que seja sincero, seu, autêntico. Talvez isso inspire alguém que está vivendo uma dor semelhante e talvez sirva para você se lembrar amanhã do que escolheu hoje. Aqui, neste canal, neste espaço, você encontrou um lugar onde não precisa fingir. Sua sombra tem lugar, sua verdade tem voz, reconstrução sua é sagrada. E quando você perceber que esse caminho não é sobre curar de vez, mas sobre aprender a caminhar com suas dores sem ser arrastado por elas, algo dentro de você começará a mudar, silenciosamente, mas profundamente. Você não será apenas um corpo tentando funcionar, você será uma alma tentando florescer. Isso exige outra postura, não mais cobrança, mas cuidado, não mais perfeição, mas presença. Existe uma beleza oculta em reconhecer as próprias sombras, uma beleza quase secreta, porque o mundo moderno não valoriza quem sente, quem duvida, quem pausa no meio da pressa para se escutar. Mas é essa beleza que salva, que restaura. Você tem acesso a ela cada vez que respira fundo e escolhe não reagir automaticamente, cada vez que diz: eu não vou mais repetir, eu vou entender. Comece a reparar nas pequenas vitórias, aquelas que ninguém vê, o momento em que você se sentou ao invés de fugir, o instante em que chorou ao invés de se anestesiar, o segundo em que escolheu escutar ao invés de se sabotar. Esses momentos não são pequenos, são fundamentos do novo eu que está nascendo em você. E se ainda há partes suas que resistem, saiba, isso é normal. A resistência é a própria alma se protegendo, mas você pode aprender a acolhê-la. Com cada gesto simbólico, cada carta escrita, cada respiração consciente, você cria uma ponte entre a dor e o despertar, entre o sintoma e a verdade, entre o impulso e a escolha. Agora, eu te pergunto e quero que comente nos comentários. Qual pequeno gesto você fará hoje para se reconectar consigo mesmo? Pode ser tocar um objeto, escrever uma carta, respirar com presença, mas faça, e faça consciente. Se sentir que esse vídeo tocou algo em você, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Curta, compartilhe e ajude a criar esse espaço de verdade e presença. Lembre-se, você não está quebrado. Você está em reconstrução, e cada passo, cada gesto simbólico, cada palavra escrita é um ato sagrado de amor. Jung dizia que quando algo inconsciente se torna consciente, o destino começa a mudar. Não de forma espetacular,
mas de forma real, profunda, invisível por fora, mas transformadora por dentro. As partes de você que mais resistem são justamente aquelas que mais precisam de cuidado e presença. Elas foram treinadas para sobreviver, não para confiar. E confiar é um aprendizado sagrado. Confiar que você pode sentir sem se destruir. Confiar que pode errar sem se anular. Confiar que pode cair e ainda assim continuar valendo a pena. Essa confiança não vem de fora. Ela nasce no gesto diário de estar consigo mesmo, de criar um espaço interno de presença, de acolhimento. Quando você constrói esse espaço, começa a surgir uma estabilidade nova, uma base emocional que não depende da aprovação dos outros nem do sucesso imediato. Uma base que cresce com raízes profundas, não comprimida pelas expectativas externas. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você olha, com verdade se transforma. Por isso, cada impulso que vier, cada sombra que se manifestar, cada desconforto que aparecer, veja como um convite, um chamado da sua alma e diga a si mesmo: eu escuto, eu vejo, eu não fujo mais de mim. Quando você faz isso, algo muda. A dor, quando escutada, deixa de ser ameaça e começa a se tornar guia. Sim, a dor pode ser sua aliada, não para machucar, mas para mostrar o que ainda precisa de cuidado, para revelar quais partes suas ainda não foram vistas. Quais feridas pedem atenção, pertencimento, amor. Então, quando o impulso vier, além de nomeá-lo como falamos antes, pergunte a si mesmo: que parte minha está falando agora? Talvez seja o medo, talvez seja a solidão, talvez seja aquela versão sua que se sentiu rejeitada tantas vezes que aprendeu a calar-se. Acolha essa parte. Converse com ela, diga: você não precisa mais fazer isso para ser amada. Eu estou aqui agora. Eu vejo você. Fale com você em voz alta, se puder. Isso não é loucura, é lucidez. Emocional é a forma mais radical de autocompaixão. Cada vez que você faz isso, um pedaço seu volta, se reconecta, se integra. Você não é um erro ambulante. Você é um ser em integração, carregando memórias, emoções, ancestralidades, crenças. Tudo isso está aí para ser integrado, não punido. Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. Integrar, trazer à luz o que foi rejeitado, amar o que foi escondido, transformar a dor em sabedoria viva. Não espiritualidade de aparência, mas espiritualidade encarnada. Repare, existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o que se aprende nos livros. Sabedoria é o que se transforma dentro de você. E a verdadeira sabedoria só nasce quando a dor encontra sentido. Por isso, não tenha medo de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Cada recomeço é mais profundo. Cada queda carrega um novo olhar, uma nova oportunidade de se conhecer melhor. A vergonha não está em cair, mas em fingir que não doeu. Pare agora. Respire profundamente. Coloque a mão no peito. Sinta. Você está vivo. Estar vivo é, por si só, uma vitória. Talvez você esteja cansado, talvez ainda com medo, mas você está aqui, e aqui é um bom lugar para continuar. Aqui é o início, o chão onde a alma pisa de volta, depois de tanto tempo perdida. Se quiser, escreva nos comentários qual pequeno gesto você fará hoje para se reconectar consigo mesmo. Pode ser escrever uma carta, respirar antes do impulso, olhar-se no espelho com compaixão. Esse pequeno gesto pode ser o início da sua reconstrução e talvez, sem perceber, seja também a fagulha que acenderá a esperança em alguém que precisa ouvir exatamente o que você tem a dizer. A jornada não terminou. Ela está apenas começando. E à medida que você caminha com verdade, algo no mundo ao seu redor também muda. Não de forma mágica, mas de forma coerente. Quando você muda por dentro, seu olhar muda. E quando o olhar muda, o mundo responde de outra forma.
pessoas novas aparecem, situações antigas se transformam, as mesmas dores ganham outros contornos. O mesmo silêncio passa a ter outro som. Isso acontece porque a vida responde à qualidade da presença que você oferece. Quando você se apresenta inteiro, mesmo que imperfeito, o mundo percebe. E essa vibração não vem da perfeição, vem da verdade. Jung dizia, só aquilo que é aceito pode ser transformado. Quando você aceita sua dor como parte do caminho, ela deixa de ser inimiga e se torna aliada, guardiã da sua travessia. Por isso eu te digo, você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais lutar para parecer forte. Não precisa mais vestir máscaras que não lhe servem. Você só precisa se escutar com honestidade todos os dias, como quem escuta alguém que ama, porque você é digno de amor. E esse amor começa quando você para de fugir de si mesmo. Repare, o mundo te ensinou o oposto desde cedo. Você aprendeu a conter o choro, a esconder o medo, a disfarçar a tristeza. Aprendeu que ser sensível era fraqueza, que ser intenso era problema, que sentir demais era erro. Mas isso era mentira. Uma mentira repetida tantas vezes que se tornou norma, mas não é verdade. A verdade é que a alma sente. Sentir demais não é defeito, é sinal de uma alma viva. Você tem permissão para sentir, para não saber, para recomeçar, e cada escolha consciente que você faz hoje é um passo sagrado em direção à sua verdade, à sua inteireza, à sua liberdade interior. Toda vez que você se dá permissão para sentir, você cura uma camada de repressão que foi imposta a você. Repressão emocional, espiritual, existencial. Tudo isso se quebra quando você diz com sinceridade, eu estou sentindo isso e isso é legítimo. Agora imagine algo. Dentro de você existe um lugar sagrado, um jardim interno. Talvez ele esteja seco, esquecido, escuro, mas ele ainda existe. Cada vez que você respira com consciência, uma pequena gota de água cai nesse solo. Cada vez que você nomeia uma dor, mais uma gota cai. Cada vez que escreve uma carta, mais uma. Cada vez que diz, eu me perdoo, esse solo se renova. Um dia uma flor nasce ali, pequena, silenciosa, mas real. E essa flor é a primeira forma visível da cura. Não é o fim do processo, é apenas o começo. O começo da beleza que brota de dentro. Não a beleza estética, mas a beleza da alma que começa a se lembrar de quem é. Por isso, eu te convido a continuar regando esse jardim, com práticas simples, gestos de amor, com a verdade que dói, mas liberta. Você não precisa ter pressa, não precisa estar curado para seguir. Precisa apenas estar disponível, presente, vivo para si mesmo. Sim, haverá dias difíceis, dias em que a vontade de desistir vai voltar, dias em que o velho vício vai parecer mais fácil, mas nesses dias, volte ao santuário, volte ao silêncio, volte ao diário, volte para o que você já construiu, porque a sua base existe. Ela está crescendo mesmo quando você não vê. Você sabia que o sistema nervoso precisa de repetição para aprender segurança? Cada vez que você escolhe respirar em vez de repetir o padrão, seu corpo registra. Cada vez que você escolhe nomear a dor em vez de negá-la, sua mente aprende um novo caminho. É por isso que os rituais importam tanto. Eles ensinam a alma a se reorganizar. E se ainda existe uma parte sua que duvida, acolha essa parte também. Diga a ela, eu sei que você tem medo, eu também tenho, mas mesmo com medo, a gente vai. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ação com presença, mesmo quando o medo quer dominar tudo. Carl Jung dizia, onde há medo, há poder. Isso significa que o lugar que mais te assusta é o mesmo onde mora a sua força. Se hoje o vício ainda te chama, se o impulso ainda te domina, não se odeie por isso. Use isso como bússola. Pergunte a si mesmo,
O que este medo está tentando proteger? Que parte minha está pedindo ajuda? Você vai se surpreender com as respostas. Por trás de cada vício há um grito, e por trás de cada grito há um silêncio que precisa ser escutado. Você não precisa mais silenciar essa parte. Precisa apenas oferecer espaço. Pare por um instante. Escute o que se passa aí dentro. Qual parte sua está se movimentando agora? Qual sensação está vindo à tona? Dê um nome. Sinta. Escreva. Não fuja. Não acelere. Só sinta. Esse momento é seu e ele importa. Se quiser, compartilhe nos comentários algo que sentiu agora. Uma palavra, uma frase, um símbolo. Isso não é exposição, é expressão. É alma tocando o mundo. Talvez sua expressão seja a chave que outra pessoa precisava para abrir sua própria dor. O processo continua, a cura segue, e você está fazendo parte disso com mais coragem do que talvez imagine. Nesse processo silencioso de caminhar consigo mesmo, um detalhe faz toda a diferença. Você não está mais tentando vencer a dor, você está aprendendo a andar com ela. Está aprendendo a ouvir suas mensagens ocultas, a decifrar os códigos da alma, a respeitar os ritmos que o mundo nunca te ensinou. O mundo sempre quis pressa, controle, eficiência, mas a alma quer presença, profundidade, tempo. A alma quer escuta. Talvez pela primeira vez na vida você esteja experimentando o que é se ouvir sem se punir, se acolher sem se consertar. E isso não te enfraquece. Isso te fortalece. Só é realmente forte quem já olhou nos olhos da própria sombra sem desviar o olhar. Só é realmente livre quem já foi prisioneiro de si mesmo e ainda assim escolheu ficar. Essa escolha, por mais invisível que pareça, é uma das mais revolucionárias que um ser humano pode fazer. Porque muda a relação com tudo, com o corpo, a mente, vínculos. Quando você escolhe ser inteiro, abre espaço para tudo o que antes era negado. O que era sintoma começa a virar símbolo. O que era peso começa a virar propósito. Por isso, eu quero te lembrar, você não está atrasado. Está exatamente no ponto onde sua alma precisava que você chegasse. Todas as suas quedas, tentativas, falhas, silêncios prolongados, nada disso foi em vão. Tudo fazia parte de um roteiro que agora começa a ser reescrito com suas mãos. E é você quem escolhe daqui para frente. Com qual voz vai viver? A voz da culpa ou a voz da reconciliação? Não precisa mais se esconder atrás de um dia eu mudo ou quando eu estiver pronto. Você já está mudando, já está pronto. Pronto para começar do jeito que está. Pronto para transformar até mesmo o que parecia perdido. Porque nada está perdido quando há consciência. Nada é irreversível quando há verdade. E se você sente que ainda carrega, você sente esse cansaço profundo, aquele que não se cura com sono, aquele que vem da alma, da negação prolongada, da luta constante contra si mesmo. Saiba, você não está sozinho. Muitas pessoas estão vivendo essa mesma travessia. Algumas em silêncio, outras perdidas, mas todas de algum modo buscando o mesmo, um lar dentro de si. E esse lar, ele pode começar a ser construído hoje, um tijolo por vez, uma respiração por vez, uma escolha consciente de cada vez. Você não precisa mais doer em silêncio. Você pode começar a se expressar, começar a escrever, começar a falar com quem realmente escuta, começar a dizer não para o que te destrói e sim para o que te reconstrói. E se você ainda sente que não tem força, que não sabe como seguir, lembre-se, o que importa não é a velocidade, mas a direção. Um passo lento, mas verdadeiro, vale mais do que 1000 passos apressados no caminho errado. E você está finalmente no caminho certo, porque está voltando para si. Se quiser, compartilhe aqui nos comentários um compromisso consigo mesmo a partir de hoje. Pode ser um gesto simbólico, uma frase que te lembre da sua intenção.
Talvez esse compromisso inspire outras almas em silêncio. Talvez ele te lembre amanhã do que você decidiu hoje. E agora, depois de tudo isso que você atravessou neste vídeo, eu quero agradecer. Agradecer por sua coragem, por sua escuta, por ter ficado até o fim, por ter olhado para dentro, por ter permitido que a verdade tocasse partes de você que estavam há anos esquecidas. Isso, meu amigo, minha amiga, isso é sagrado. Se esse conteúdo fez sentido para você, se fez você se sentir menos só, mais inteiro, mais visto, eu te peço, se inscreva aqui no canal. Plenitude em Reflexão, ative o sininho, curta o vídeo, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a chegar em quem precisa. Porque juntos, mesmo que em silêncio, estamos formando um campo de cura, um espaço onde almas podem se reencontrar com sua essência, um espaço onde o vício deixa de ser vergonha e passa a ser linguagem, onde o cansaço se transforma em oração, onde o impulso vira presença, onde a sombra vira caminho. Você não está quebrado, você está em reconstrução, e isso é um milagre em movimento. Até o próximo vídeo, estamos juntos, sempre.